Bom, gente, estamos aqui começando o primeiro episódio desse podcast do canal do Alex. E eu tava até pensando em começar, como é o primeiro, eu estava pensando de verdade em a gente começar falando um pouco do Alexandre e tal. Mas eu resolvi pensar numa coisa. O que melhor seria para um podcast falar de autenticidade do que a gente não usar absolutamente nada? Então tá aqui o nosso roteiro, rasgado agora. Alexandre, Manda. diga-nos um pouco sobre autenticidade. Você que é o nosso psicólogo da vez, rapidamente, só para situar aqui um pouquinho, que é o primeiro episódio, então acho que muita gente não deve estar entendendo. Então, isso daqui vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer junto com o Alexandre. Eu sou um jovem de 18 anos e ele é um psicólogo, coach, formado em um monte de coisa, que vai estar aqui nessa parte exatamente de me ensinar diversos assuntos. Obviamente, eu também já li muito sobre várias coisas. E assim a gente vai poder debater um pouco mais. Só que ele, obviamente, me ensinando mais, porque ele tem, digamos que alguns aninhos aí a mais do que eu de estudos. Mas vamos lá, vamos começar então. Alexandre, sua deixa. Vamos lá, eu sou um jovem de 44 anos. Enfim, me ensinar, acho que não é o mais adequado, não. Acho que é uma troca de ideias. E aí, considerando 44 anos, enfim, as experiências e formações, né, é correto dizer que tem mais experiência, mais conhecimento em algumas áreas, e você, com a sua experiência, contribui também, né, para a troca. E a gente vai chegando a um lugar comum aí, juntamente com o público, aquele quem quer que esteja vendo e ouvindo. Vamos embora. Autenticidade. Cara, autenticidade é uma coisa que vem me guiando, diria. E até em conversas pontuais, assim, às vezes, com outras pessoas, eu falo disso. Tem um livro que são os 5 compromissos, onde ele fala para uma vida mais autêntica, né? E é interessante porque esse livro eu engatei nele de vez na terceira vez que eu fui ler. Então, acho que nos momentos anteriores eu não estava pronto ainda para o livro, digamos assim. Nem ele para mim, né? O encontro não foi bom. Autenticidade, então, respondendo, né? Eu vejo como algo que você faz de maneira quase que natural, assim. Acho que tem a ver com os seus valores, com os seus sentimentos. Quando eu penso em autenticidade, até para ficar mais fácil, eu penso na questão de congruência. E aí, congruência é o que eu trago sempre, né? Enfim, não é um conceito meu, é um conceito de um psicólogo humanista chamado Carl Rogers, onde ele fala que é você ter uma coerência, né? Um equilíbrio entre aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Então, a autenticidade, eu diria que é quando você consegue unir essas 4 questões. Né? Você é autêntico no seu fazer, porque você tem um sentimento positivo em relação àquilo, ou seja, você gosta de fazer aquilo, né? Mesmo tendo uma porrada de atividade chata muitas vezes, mas o principal da atividade você gosta de fazer. Tem a ver com a sua fala, né, em termos de ideologia, tem a ver com seus valores, né, no que você acredita, tem a ver com sentimentos, né, uma coisa afetiva, que faz bem quando executado, e tem a ver com pensar em relação a isso enquanto projeto. Então, hoje, eu até costumo dizer que eu vivo uma vida mais autêntica. Não é o melhor momento financeiramente falando, não é o melhor momento. Acho que financeiramente falando, sim, seria isso, não é? Mas eu me sinto feliz por estar nesse caminho em função da autenticidade. Hoje eu acredito que eu trilho um caminho mais próximo do que eu quero, das coisas que eu acredito, com mais autonomia. Respondi? Respondeu sim. Até porque hoje a autenticidade é uma coisa muito. Como é que eu posso dizer assim? Acaba sendo muito difamado. É igual o coaching, a profissão de coaching. Cara, acabou sendo. O coaching é uma parada bonita, é uma parada boa, dá resultado. Você até mesmo já me disse diversas coisas. Eu já pratiquei o coach, já vi coach. Então, assim, funciona. Só que tá sendo essa coisa de difamação. Então, por exemplo, em relação à autenticidade, me corrija se eu estiver errado no que eu posso estar entendendo da tua fala. Pode falar? Eu acho que hoje as pessoas, eu não gosto muito disso, né, porque é vago. Sim, Mas até sim. em função da questão do Instagram, né, das mídias, eu acho que as pessoas hoje confundem o aparecer com ser autêntico. Aparecer de qualquer maneira e ser autêntico. E aí, né, pegando o gancho da congruência, se aquela pessoa realmente vive aquilo de maneira natural, né, eu diria que é autêntico, né?
mas por vezes eu vejo muito hoje uma fachada, né? Acho que de maneira mais clara, assim, acho que sempre existiu a questão das máscaras ali, de umas modas, tendências, mas hoje existe um produto que é esse produto, né, de mídia, de exposição, YouTubers, influencers, e cada qual a sua maneira. Eu tenho os vídeos também, né? Estou lá no canal da Alex fazendo vídeo. E fazendo vídeo de algo que eu acredito, né? Que é algo que é autêntico com aquilo que eu vivo, que eu acredito, que eu né, me comporto da maneira. Mas eu acho que tem essa confusão de autenticidade com uma questão de superexposição, com uma questão de eu sou assim, pronto, e é isso. E aí eu não vejo dessa forma. E eu não Acho que sei não é se é isso que você nem, falou, quer dizer. acho que não é nem Como? tanto isso, não. É Não? também uma coisa de. Não, é também isso, mas pode-se dizer que também é uma coisa de, sei lá, você tem que ser autêntico. Não, porque a autenticidade é tudo. Não, você tem que Então, ser. justamente isso. Se você não for autêntico, tu é falso. Eu acho que é uma coisa mais relacionada ao ser, ao você em si. Porque muitas vezes a pessoa mesmo não sabe o que é a sua própria autenticidade. Eu provavelmente hoje não cheguei na minha. Eu já li muito sobre isso, mas eu acho que eu ainda não. Até porque eu tenho 18 anos também, eu acho que eu não cheguei ainda no melhor da minha autenticidade. Eu acho que ainda posso melhorar com isso. E você, Alê, me diz aí, a sua autenticidade, como anda hoje em dia, não só com relação à sua família, mas também com relação aos seus amigos, com relação aos parentes mais distantes, até no trabalho também. Me conte um pouco como é que tá esse Cara, meio social completo. o, o, o social, eu tô bem. Esse lance é engraçado. Quer dizer, engraçado. Pode soar diferente para uma série de ouvintes aí, né? De percepções. Eu sou padrinho de Fazer as coisas sem planejar é assim e mesmo. duas, tem a Adri, três. Eu sou padrinho de três pessoas, né, crianças. Uma criança e a Bia e a Adriana. E, por exemplo, e certa vez houve uma queixa assim, poxa, você quase não fala com a sua afilhada. Eu falei, mas eu não falo com nenhuma. Então, assim, olha onde é o gancho da autenticidade. Não é uma questão de escolha, assim, eu prefiro fulano ciclano, né? Eu não tenho um comportamento com alguns familiares tão próximos assim. Enfim, olha que minha família é uma família que era muita gente sempre junta, né? Muita gente junta. Mas nas relações sociais, cara, eu tô bem distante, assim, da família, né, que você trouxe. Hoje minha família é muito a minha família é nuclear, né? Eu, minha esposa e meus filhos, Benjamin, Dominique e Abel. Minha família de origem também tem super presença, mas até essa questão, sabia? Interessante você falar essa questão da família, porque o que eu percebo muito, não é o meu caso não, mas o que eu percebo muitas vezes na dinâmica, né, da família de origem nuclear, por vezes um comportamento ou até uma questão de valores que faz pacto, que tipo assim, que tem uma relação com a história da família, mas por vezes não é autêntico. Uma pessoa que assim vive uma questão, valores familiares dos outros, então, assim, tem um amarrado ali com um pacto. A palavra é essa. Existe um pacto familiar às vezes não manifesto, né? Enfim, ali latente, e que por vezes eu vejo que as pessoas não conseguem ser autênticas por serem fiéis a um pacto que por vezes, cara, não faz sentido. Né? Isso não é seu, não tem que ser assim. Aí eu pego até aquele gancho, aquele desenho Viva, né? O filme Viva, A Vida é uma Festa, que tinha o lance da música, aí tinha toda uma história transgeracional da família do tataravô, que foi músico, e aí a família teve uma experiência negativa, aí baniram a música, mas a música para o guri era algo super autêntico. Né? Ele tem no DNA dele. E aí faz esse gancho, né, com a autenticidade. Então, no que se refere à minha família hoje, cara, hoje eu vivo até uma questão de autenticidade em relação àquilo que eu acredito, sabe? Assim, de ser mais independente, assim, da família, no sentido de... Amo minha família, né? Interessantíssimo isso, mas é como Sim. se fosse uma coisa mais desgarrada, sabe Uhum. assim? Eu vi uma história muito junta, ali todo mundo junto, né? Por uma série de fatores interessantes, né? Muita gente, muitos irmãos, minha mãe. Mas nesse ponto eu acho curioso, porque realmente segue
uma autenticidade em relação a propósitos meus, da Dominique, dos meninos, né? Nossa história, nosso caminho. Uma coisa que eu queria comentar, até para quem, de repente, está em dúvida, né, se vive um caminho autêntico, uma pista que eu acho interessante, uma deixa, né, enfim, um gancho, que eu acho que é importante para mim, é o que pesou bastante no que diz respeito à autenticidade, é o sentimento. Esse lance, você está com 18, né? Então, acho que com 18, não que tenha que ter, mas com 18, acho que a rigidez é menor ainda, né? É uma fluidez muito maior. Então, é a construção dessa autenticidade na prática ali, nas escolhas profissionais. Mas durante um tempo, eu fazia coisas que tinham algum tipo de valor, né? De algum tipo de recompensa, de bem-estar, de repente financeiro, de repente a questão de status, o nome da empresa, né? Enfim, o cargo, o quanto ganha. Mas o sentimento não vibrava tanto assim. E aí chegou um momento que eu, né, tem até um vídeo que eu falo da música da Rita Lee, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. E aí acho que tem a ver com isso. Então, quando você tem um sentimento positivo naquilo que você faz, por mais que não tenha uma certeza dos resultados, e por vezes não tem uma certeza dos resultados, quem aí está escutando tem um comportamento empreendedor, uma característica de comportamento empreendedor, sabe disso, né, de transitar numa zona incerta, faz sentido. Eu acho que faz sentido. Então, qual seria o gancho para a pessoa saber que está no caminho certo? Né? Minha percepção, por experiência própria e por questões de observação. Quando faz sentido. Um gancho que eu acho interessante, um exemplo que eu acho interessante, são aquelas pessoas que abandonam um concurso público, né? Abandonam uma carreira pública. A pessoa fala, cara, eu tinha ali uma estabilidade, mas não me fazia feliz, porque não fazia sentido. A meu ver, não fazia sentido. Aí você pode falar assim, mas a pessoa podia dar sentido àquilo. Podia, e de repente deu durante um tempo, né? Até onde tolerou. Mas, a meu ver, quando gera um incômodo em termos de sentimento, a maioria das vezes eu entendo e acredito que as pessoas mudam de fato, assim, tipo, decidem, cara, chega, né? E por vezes isso acontece a partir de algum tipo de evento externo, uma crise, né, uma coisa que por vezes foge ao controle, acontece, vem com uma força enorme, a pessoa, caraca, minha vida. Tem um autor que ele fala muito da questão do sentido, né, que é o Viktor Frankl. É um psiquiatra, ficou preso num campo de concentração, num campo de concentração durante um tempo, e sobreviveu, e ele escreveu um livro, né, Em Busca do Sentido. E tem outro livro seguinte que ele fala a vida, o sofrimento de uma vida sem sentido. E ele comenta, né, que depois da Segunda Guerra Mundial teve um tempo aí sem grandes guerras, né, mobilizassem tanto quanto mobilizou a Primeira e a Segunda, e que essa liberdade causou um certo mal-estar para algumas pessoas, porque não tinha nenhuma iminência da morte, né? Porque normalmente essa coisa do sentido aparece às vezes uma tragédia, a pessoa perde algum parente e fala, caraca, é minha vida, ou passa por um acidente, né? E aí, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas por vezes e aí na proximidade da morte, né? Pessoas com uma doença terminal, que quando estão prestes a morrer, digamos assim, quando percebem, sentem que está chegando perto, começa a pensar no sentido da vida, né? O que eu fiz, caramba, podia ter feito. Então, a dica é, se faz sentido, vai adiante, bicho. Porque se for seguir caminho de status, caminho de dinheiro, caminho de uma série de outras coisas que às vezes parecem interessantes, mas se não fizer sentido, pode ser complicado sustentar isso. Uma vida sem sentido. É bem aquela coisa que tem até um autor que eu não lembro o nome dele, desculpa, mas ele trata no livro Comece pelo Porquê, o livro trata mais sobre empresas, mas no entanto, ele fala muitas coisas que você pode usar para você mesmo. Ele fala muito disso, que o que te move é a sua paixão. Então não adianta nada você seguir o caminho que é muito comum hoje, a família impor para ele, ou os amigos ficarem no ouvido dele, não, é porque isso é legal, que isso é maneiro, e o cara ir pelo caminho errado. O cara vai chegar lá e vai fazer o quê? E agora, depois de, sei lá, 10, 20 anos estudando, vou reiniciar tudo de novo. Aí ele seguir exatamente o que ele ama. Só para ficar claro, abrindo um parênteses aqui, eu tô olhando para cá e para cá porque para mim o Alexandre tá aqui e aqui é minha câmera, tá? Não
Não tô, sei lá, mexendo no telefone ou mordendo alguma coisa que não. Ou vendo uma Sei. cola também. Não, não estou vendo uma cola. Vamos continuar. Mas é exatamente isso que eu li nesse livro esses dias. Esse dia não, eu li ontem, na verdade, que eu estou escrevendo agora um e-book que é baseado nessas premissas, assim, nas premissas principais, que é o quê? Você se autoconhecer, você saber quem você é, você saber aonde você quer chegar, que é o objetivo, você se concentrar para você não sair desse objetivo e o entusiasmo. O entusiasmo, é engraçado que o entusiasmo se conecta muito com o autoconhecimento. O entusiasmo, ele vem da motivação. A motivação nada mais é do que o motivo para uma ação. E o motivo para a ação é o quê? É o seu porquê. É você fazer exatamente as coisas que você ama. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, antigamente, eu amava matemática. Eu sou ex-campeão olímpico de matemática, diversas não, acho que uma só, nem lembro mais. Mas eu não me interesso muito mais pela matemática. Eu não gosto muito. Coisas que eu gosto de fazer, dá até para ver aqui um pouquinho, eu gosto disso, eu gosto de planejar, eu gosto de escrever, eu gosto da parte da estratégia, eu gosto muito mais da estratégia. A estratégia, estudar. E aí eu comecei a me autoconhecer a partir daí. Foi aí que até eu e Alexandre nos conhecemos, que ele tava me dando aula e eu virei para ele e falei: Ah, eu não gostei da tua aula. Não foi bem isso que você falou, não. Foi outro termo, mas tudo bem. Mas, né? O termo, esse horário pode falar? Pode, né? Depois de 10 horas, pode falar. Depois de 10 horas, eu falei: Gostei dessa porra, não. Achei chato pra caceta, não gostei. Aí, só que, obviamente, eu sabia dialogar. Eu não sou daqueles que só vira e fala: não gosto, ponto. Não, eu sabia falar. Aí, então, e por que eu fiz isso? Que eu queria me diferenciar. É dessa forma que você se diferencia no meio da multidão, você dizendo que o cara não espera. E foi aí que eu peguei o Alexandre. Foi aí que a gente começou a se tornar mais amigo, assim, podendo dizer. Quando eu disse isso pra ele, por quê? Ah, por exemplo, Fala aí. Não, você pegou esse gancho do porquê. E é engraçado isso, né? Porque Por quê? o Benjamin ele fala causa que. Essa questão do porquê, se você pegar a meta SMART, né? Enfim, vai aparecer isso, né? Como escrever metas que sejam mobilizadoras, né? E aí você tem ali o acrônimo SMART, que também aparece na palavra metas, né? Mensurável, específico, temporal, alcançável. E se for em meta, seria significado, né? Significado pessoal, que seria o S. E se for no Smart, é relevância. Cara, mas é interessante isso, porque essa questão, para alguns, cara, para alguns adultos, esse lance de ter uma meta, né? De ter uma meta, virou quase um lugar comum também. Você tem que ter uma meta. E o sujeito, às vezes, cara, não consegue pensar racionalmente ali, né? O pensar até consegue, mas às vezes a pessoa escreve para cumprir tarefa. E alguns não conseguem escrever porque não conseguem colocar no papel o que seria um objetivo. E o sujeito pira com isso, cara. E aí o que é interessante? Você traz a questão da relevância, né? O porquê. E acho fundamental, tem total sentido, faz total sentido. E aí acho até, já comentei contigo isso, de trocar o porquê pelo para quê, né? Porque para que você quer fazer isso, né? Pô, porque eu quero deixar um legado, porque para me autoafirmar, para me diferenciar, né? Para me destacar dos demais. Então, acho que até é interessante pensar nos paraquês, né, e não nos porquês. Porque o paraquê traz uma intenção. O porquê traz algo passado, né? Que eu digo assim, foi por causa de algo lá de trás, ou pode ser de ontem, enfim. Mas os paraquês, acho que traz mais informação, por conta da intenção do ato. Até o E na tua fala, você Cortella fala. fala isso, se eu Como? não me engano. O Cortella, ele até fala isso, se eu não me engano, num vídeo dele, que ele fala Qual a tua que obra? Tem um livro que é qual a tua obra. Que ele fala disso, qual é o seu legado. que a única forma de você se imortalizar é o legado que você deixa Isso, para as outras isso. pessoas. Isso, É deve todo ser o seu esse, deve ser qual a tua conhecimento. obra. Então, é um Provavelmente deve ser excelente isso daí livro. mesmo. Um excelente livro. Você tem ele aí, não tem? É. Como? Você tem ele aí, não tem? Cara, quem tem é Dominique, autografada pelo Cortella. É um livro que a gente Olha! só mostra, a gente não empresta, não. Mas essa questão, cara, por exemplo, também já falei isso para algumas pessoas mais próximas, eu estou com 44.
E hoje eu me vejo seguindo mais assim, seguindo na prática, né, indo adiante, conteúdos que eu falava quando eu tinha 18 anos, 19 anos, quando eu tinha uma energia maior, né, talvez uma crença, não uma esperança, mas um desejo, né, uma vontade ali, mais que vontade daí passa, mas um desejo de fazer algo. Então, a questão da música, a questão de sala de aula, mas não foi um caminho trilhado pensando nisso, né? E aí, por conta dessa descoberta da autenticidade, eu entendo que se eu fosse fazer de novo, eu queria fazer de outro jeito, muito anterior, né? Demorei muito para achar meu caminho. Durante muito tempo me deixei levar por questões diversas. E acho interessante compartilhar isso, porque tem muita gente que segue um caminho dos outros, né? Literalmente falando, aquilo que pai e mãe espera. E por vezes é interessante, é inteligente, né? Em termos de plano. Não, tem aqui uma segurança, depois você vai e se desenvolve. Cara, mas até onde você quer que os outros digam o que você tem que fazer, entendeu? Então, eu acho que para mim, na minha história, até tem muito lance da autonomia, né? Eu quero ser mais autônomo, eu quero ser mais independente. Então, nas minhas escolhas tem disso. O que eu faço hoje tem isso. Tem, tem 10 anos que eu abandonei a CLT, né? A carteira assinada. Então, isso foi um passo interessante, porque foi diferente. Né? Não tinha ali o quinto dia útil, e que é ótimo, né? Pô, em alguns aspectos é super seguro. Só que, de alguma forma, né, nessa condição de mudar de formato, né, de condição de CLT para autônomo, PJ, eu tive que fazer mais. Né? Então, eu me coloquei numa situação que eu tinha que fazer mais. Né? Enfim, e hoje estou um pouco nisso. Estou num momento que tem que fazer mais, bem mais. E é um Sim. desafio constante, mas faz sentido. Lá na frente tem algo que é relevante, tem algo que tem a ver com legado, tem algo que tem a ver Sim. com aquilo que eu quero. E aí, pegando o gancho dessa fala, que eu estava para falar já no início e já esquecendo, Pode falar. existe o diagrama do Ikigai. Né? A gente tem um vídeo sobre isso lá no canal. E o Uhum. que é o diagrama do Ikigai? Para quem não conhece, são 4 quadrantes, 4 ou 5, se não me engano, onde o centro deles todos, né, eles se cruzam. Então, a área comum deles, aquela interseção, seria o seu Ikigai. E Ikigai é você fazer aquilo que você gosta, você fazer aquilo que você é apaixonado. Não, fazer aquilo que você faz bem, que você sabe fazer, fazer Uhum. aquilo que você é apaixonado, fazer aquilo que o mundo precisa, né, uma questão de relevância, e fazer algo que alguém pagaria por isso. Cara, é o melhor Sim. dos mundos. Né? Porque você faz algo que você gosta, a questão do sentimento, que vincula com a autenticidade, é uma questão de necessidade do mundo, o mundo precisa disso. Né? Pô, olha que coisa bacana, você faz algo que é relevante para o mundo. Né? O mundo precisa disso. O canal do Alex, o mundo precisa disso. Faz algo que você faz bem e que alguém pagaria por isso. Essa Uhum. parte eu pagaria por isso está desenvolvendo, né? É um Uhum. projeto. Estamos aqui para isso. Mas eu acredito nisso, cara, nos paraqueios. Só que eu acho Sim, que as sim. pessoas têm que lidar com as suas neuroses, com as suas histórias, com as questões de família, né? Sim. Mas é libertador quando começa o processo. Até pegando um gancho aí dessa essa parte que você falou do trabalhar. Como é que é mesmo o último que você falou? Desculpa, eu esqueci da frase mesmo. É trabalhar fazendo algo que dê dinheiro. A última Isso, frase. por exemplo, é você conseguir fazer algo que você gosta, algo Algo que que você é você gosta, apaixonado, você é algo que você faz apaixonado, bem, algo que é faz apaixonado, algo bem. que o mundo precisa, Ah, algo que o mundo precisa e algo que se pagariam por isso. pagariam por isso. É interessante isso daí, porque eu acho que eu nunca te revelei isso daí. Como você pode perceber um pouquinho, eu sou um cara um pouquinho criativo. Um pouquinho. Eu fico o tempo inteiro criando diversas coisas, coisa maluca o tempo inteiro. Às vezes dá coisa boa, às vezes dá coisa ruim, mas eu sempre crio diversas coisas. Eu gosto muito de criar e anotar sempre tudo que eu crio. E uma coisa que eu criei no nono ano, nas minhas primeiras aulas sobre filosofia, eudaimonia, eu cheguei a criar quais seriam os 5 princípios que, que o ser humano teria que alcançar para conseguir alcançar a tua sonhada eudaimonia. Aí eu gostaria aqui só de compartilhar contigo, já que eu nunca falei isso para você na minha vida, que eu nunca lembrei na verdade.
E eu gostaria de compartilhar contigo, então. Quais são esses 5 pilares que eu tinha descrito há alguns anos atrás? O primeiro Manda. deles, dando esse ponto que você falou, seria você trabalhar com algo que você faria até de graça. Se você, se você, obviamente, o mundo hoje é capitalista, a gente precisa ganhar o dinheiro para sobreviver. O dinheiro hoje é quase uma questão de sobrevivência. No entanto, se você pudesse viver bem fazendo aquilo sem ser pago, você faria aquilo ali? Eu acho que esse é o principal ponto para um trabalho que você ama. Cara, uma coisa que é interessante, deixa eu Pode só falar? pegar esse primeiro passo aí. Pode falar. Tem um livro do Peter Drucker, se eu não me engano, Qual o que ele nome? fala dessa questão, que ele fala da questão do voluntariado. Porque o voluntariado tem um pouco disso, né? Oh. A pessoa faz algo de graça, por quê? Porque acredita que aquilo é necessário para alguém, né, de alguma maneira. Muitas vezes a questão, né, do social é relevante, né, é o que mais mobiliza. Mas a Uhum. pessoa dedica-se horas e horas e horas, às vezes como se fosse uma hora de trabalho, para algo que é gratuito. Por quê? Porque a causa é muito importante, porque é relevante para a pessoa. Sim. E aí essa questão de você fazer algo que você gosta, né? E se for relevante, você faz, né? Melhor quando alguém paga, melhor ainda. Mas quando alguém não paga para você fazer isso, e às vezes você trabalha num lugar que não é o melhor dos mundos, você trabalha fazendo algo que não te brilha os olhos, ou seja, aquilo ali não é um fim, é um meio para quê? Para que a pessoa possa se dedicar a atividades diversas de maneira voluntária, para que ela possa ter um padrão de vida, ou seja, a empresa ou o dinheiro é visto como um meio para conseguir fazer algo de relevante. Uhum. E aí faz total sentido. A pessoa, mesmo trabalhando num lugar que não é aquilo que gostaria, cara, mas isso aqui não me faz mal. Trabalhar aqui não me faz mal. Né? Porque eu consigo, com isso, atender, né, demandas minhas, de fazer viagem, de fazer, de repente, doação, de, enfim, fazer o que quiser. Mas a questão é ver a empresa como um meio, não como um fim. Sim, sim. Qual o segundo passo que você O falou, que você ia falar? segundo, o segundo seria você passar para frente tudo o que você obteve na sua vida, seja para um filho ou para um sobrinho, é você de fato poder, ter se colocado no lugar de aprendiz durante parte da sua vida e se colocar no lugar de mestre em parte da outra vida, para você conseguir avaliar exatamente os dois lados da moeda, para que você consiga passar por toda essa história, assim podendo dizer. Esse que era o segundo. O terceiro, se eu não me engano, era o sonho maior, o que a pessoa almejava fazer, os objetivos que a pessoa almejava conseguir na vida dela. E o quarto e o quinto, eu vou te dizer que... o quarto, eu lembrei agora, que é você poder dividir com alguém, mas não você... não seria mais no sentido com uma criança, sim mais com uma parceira ou com um parceiro. Você dividir algo, não só o seu conhecimento, mas também o amor. Só que o amor tão forte a ponto de você não precisar essa coisa do adolescente de você reafirmar o amor através do beijo ou do sexo ou do abraço, algo do tipo, se eu fico perto dessa pessoa e se essa pessoa fica perto de mim, eu já consigo ter o amor que me satisfaça. E aquela coisa da alma gêmea, assim podendo Uhum. dizer. Não necessariamente sendo algo físico, algo concreto, que até me lembrou agora daquela cena do Gênio Indomável, que o cara vira e fala, onde os médicos podiam ver nos seus olhos que o horário de visitas não fazia sentido para você ficar lá com a sua esposa. Não fazia sentido aquilo dali. Porque para ele, o amor que ele sente por aquela pessoa é maior. Não é o amor da amizade, não é o amor familiar, e sim o amor da... E sim o amor do cônjuge. Quando você fala isso, eu penso no... eu não sou um grande estudioso de filosofia, não.
Filosofia demorou a entrar na minha vida, assim, foi na faculdade, na psicologia, para você ver, eu tinha mais de 20 anos de idade. Sim. Eu hoje fico feliz por pessoas que na escola, no ensino médio, tiveram filosofia, eu não tive. Mas tem um filósofo Spinoza que ele fala a questão do bom encontro, né? Spinoza. E o bom encontro tem a ver com um bom encontro, né? Aquela questão, o contato, a relação ali naquela hora foi muito forte, né? Então há uma presença ali, uma sensação de amor no sentido amplo da palavra. E quando você tem essa sensação de amor e há um interesse, né, também carnal, sexual, ótimo, melhor ainda, né? Enfim, coisa consensual. Mas esse amor na presença, né, da relação, né? Eu vejo dessa forma, né? Uma relação onde o outro se sente bem estando ali. E tem um lance, você falou da alma gêmea, Uhum. eu vejo o lance da simpatia, né? Que a simpatia tem uma questão de estar junto, né? Uma pessoa, pô, o cara é simpático, né? Me simpatizei com ele, simpatizei com ela. É quando há algum tipo de elo, né? E aí, por vezes, a pessoa quer estar com o outro, né? É uma pessoa que se interessa pelo outro, né? Enfim, é uma pessoa que é interessante. Eu costumo dizer que seja interessante, seja interessado, para fins de manutenção de relação social. Isso que você falou, teve uma frase que eu ouvi no Multishow, muito tempo atrás, de algum artista, não me recordo quem é, infelizmente. Ele era uma idade mais avançada, né? Já na terceira idade, melhor idade, enfim, devia ter uns 70 anos. E aí perguntaram para ele o que tinha de mais importante na vida, assim, o que ele reconhecia como algo muito valioso. E ele falou das relações sociais, das amizades que ele desenvolveu, das amizades que ele conquistou, das pessoas que passaram pela vida dele. Isso eu acho legal. Na condição de professor, né, eu tive um ano contigo, Uhum. por que não dizer, foi um encontro positivo que gerou isso aqui, estamos falando sobre, Sim. enfim, estamos conversando. Mas é impressionante, cara, o quanto às vezes um encontro, mesmo que fortuito, mesmo que curto, pode ser relevante pela qualidade e pelo contexto, né? De repente, o que cada um estava passando e nesse encontro gerou algo. Mas eu acho bacana essa importância do valor nas relações. Eu às vezes me pego numa coisa automática, me pego mesmo assim, já me pego, vejo várias pessoas no automático e procuro não me deixar no automático, né? Procuro estar atento às relações, procuro estar atento a mim, ao outro, estar atento ao encontro, né? Estar ali presencialmente falando, né? De corpo e alma e vibração. Uhum. Agora, só para dar uma finalizada aí, Já? Pô, que horror! acho que Tudo bem, é o sim. primeiro, né? É o primeiro de alguns. É o primeiro, com certeza. Tava até pensando aqui em alguns nomes já, meio esquisitos, e um tanto quanto diferentes, Mas tipo... deixa eu fazer uma brincadeira aqui que não, Fala eu aí, faço. Tem a questão fala da aí. cacofonia, não é isso? Não é cacofonia? Não sei. Quando duas palavras, por exemplo, um nome já, hum, nome já, enfim, Entendi vontade de ir ao não. banheiro, entendeu? Vou ao banheiro, nome já me remeteu a urinar. Ah, tá. Vai ter que editar isso, colocar em preto e branco, tipo. Cara, o Mas nome. É nome. eu pensei no nome do tipo mais de 40, menos de 20. Pô, mais de 40 menos de 20 é interessante. Fazendo, né? Você Sim, tem, sim. tem menos de 20, eu tenho mais de 40. Pode ser, não sei. Ou Eu, 4, 4 e eu- 18, algo assim, não sei. cara, tem um lance piada interna, tá? Momento piada interna. Eu tô com 44, né? Aham. E os meninos, por vezes, pô, 10 anos de idade, 11 anos de idade, o outro 6, às vezes eles querem ser espertos, né? Eu falo, irmão, eu tenho 44, né? Eu já tive 11, já tive 6. Aí eu faço assim, ó, 44, ó, tipo, um peixe, né? Aí virou um. Aí o Benjamin fala, isso é 4 mais 4. Eu falei, é 44. Mas virou quase um símbolo né, da minha autoridade em relação a eles. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo valer a minha experiência, né, toda a minha vivência. E olha que não foi pouca coisa, não, meu jovem. Se quiser explorar isso aqui nos vídeos, tem conteúdo para bastante coisa. E a ideia é Ah, compartilhar o legal olhares, é esse. compartilhar observações. Acho que o legal seria bem mais esse mesmo, que eu tava vendo tem alguns vídeos que na nossa conversa e nos vídeos que você fazia tinha uma diferença absurda. Parecia que você não estava sendo muito autêntico também. Você estava sendo muito contido. Foi aí que eu percebi que não era má vontade sua.
não era que você não queria, você estava fazendo de fato. Pô, a gente fazia um vídeo por dia. Sim, Depois a gente começou a fazer 3 por semana, para aliviar um pouco a tua barra. sim, sim, Aí, sim. aí eu comecei a pensar que você age muito melhor quando a gente conversa. Muitas vezes a gente conversando, a nossa conversa demora, às vezes, Horas. porra, Uhum. horas. Aquela vez que a gente até chegou a se encontrar, eu te juro, acho que a gente ficou umas 3, 4 horas falando tranquilamente. Foi E a, interessante, foi e a legal. gente não percebeu a hora passando. E é isso até que Passa eu rápido. valorizo muito em você, porque sempre que a nossa conversa acontece, sempre tem uma troca de valor muito grande, porque você é um cara que lê muito e eu sou um cara que lê muito. Então, a nossa troca de valor acaba sendo muito grande. É por isso que eu gosto bastante de conversar contigo até. E é por isso até que Agora, que eu resolvi fazer esse formato aqui, porque a gente conversa e você consegue passar. e A gente consegue pegando passar os valores. pegando esse Pode falar? gancho aí, por exemplo, essa questão, né? Eu trabalho com consultoria, enfim, né? Tem um tempo aí, diferentes negócios, paper house, alguns acertos, outros não. Mas eu costumo comentar com pessoas que têm 40 a mais, né? E aí pegando a questão do nome, da importância de estar antenado na galera 20 menos, sabe assim? E aí se você pegar aquelas dicas empreendedoras, né? Enfim, aquelas frases meio que frase feita, né? Aquela coisa meio batida já de essa coisa empreendedora que é importante. O Aquela cara coisa que você fala até leu, assim, desculpa, eu tenho que falar isso, desculpa. Aquela parte que você leu até no livro, que eu obviamente não vou dizer o nome, mas que é assim, a mente emocional fala das emoções, a mente é, racional é, fala do raciocínio tem muita lógico. E tava num livro isso. Eu Tem até muita achei coisa, muito engraçado. tem muito conteúdo esquisito aí, cara. Sinceramente, tem muita coisa estranha. Sei lá, duvidosa, né? A gente tem duvidosa, de qualidade duvidosa. Eu digo Continua. isso porque já acabei lendo coisas de que ficava, hã? Mas aí tem nessas frases, né, nessas dicas, é muito comum você ouvir conversa com pessoas de mais de 70, conversa com pessoas de 7 anos de idade, sabe assim, os extremos. Porque uma criança vai ter uma ideia ali de estapafúrdia, muitas vezes. Aí uma pessoa de 70, ouvindo aquilo, vai conseguir pegar o cerne da questão, a aplicabilidade daquilo. Mas eu acho que é interessante essa troca 40-20. É, em sala de aula, né, você sabe disso, e outros que passaram com meus alunos, eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo, né, aberta ao debate. Eu acho que é enriquecedor o senso crítico. Eu, por vezes, já me peguei falando coisas que depois eu falava, cara, essa frase é minha, isso é um pensamento meu, né? Eu estou Uhum. repetindo o que os outros falam, e aí estudar mais sobre a origem das palavras, adoro isso. Você falou o lance do entusiasmo, salvo engano, entusiasmo tem a ver com estar em contato com Deus, né? No sentido de significado da palavra. Então, o entusiasmo é importante porque seria quase como algo sagrado, né? Você está ali, cara, numa vibe tipo muito importante, né? E aí você fica entusiasmado, você parte para ação, você faz acontecer, porque tem uma força mobilizadora ali, uma força motivadora. Não é necessariamente um viés religioso, mas sim espiritual, né? De você se conectar com algo maior e estar entusiasmado em função do sentido que isso faz para você. Sim. É maneiro, vamos embora, vamos continuar essas amarrações aí. 20-40 ficou legal, 40-20, não sei. Ah, Mas então, vamos ver se esse nome pega aí, então. vamos Vamos fazer uma finalizar por aqui, enquete. então? Boa, Ah, gostei. Obrigado só pela para oportunidade. finalizar aqui por último, como que, na sua opinião, ou em algum livro que você já tenha lido, ou que uma coisa que você lembre agora, como que uma dica rápida para que as pessoas possam ser mais autênticas, ou ao menos começar um pouco nesse caminho da autenticidade? Como que elas podem fazer? Cara, eu acho que aí pegando o gancho também do autoconhecimento, né, que você falou como primeiro passo ali, ou o segundo, qual era o segundo que você falou? Ah, agora eu não lembro, Dos não. seus cinco, enfim. Eu acho que é olhar para dentro de si, né, no sentido de eu gosto disso, isso me faz bem, isso me faz feliz, isso faz sentido. E aí tem uma Uhum. frase também, uma palavra, né, enfim, um verbo, né, que caiu também no lugar meio banalizado, que é o permitir-se, né? Então tem uma galera que tem a tatuagem permita-se, mas por mais clichê que seja, tem um pouco disso, permita-se. Cara. Então vai errar, vai lidar com as suas questões, sabe assim, vai lidar com aquilo que você teme.
lógico, de maneira responsável, né, dentro do contexto, dentro de diversos contextos, mas vai encarar seus medos, cara, vai encarar suas questões, porque cedo ou tarde vai ter que lidar com isso. Então, acho que quanto mais preparado, né, e aí há de se respeitar as resistências, há de respeitar, talvez não seja no tempo que você gostaria, mas quanto antes, vamos embora, vai viver a vida. Sabe assim, eu acho que essa questão de se colocar, não usar máscara. Não. Isso é interessante, porque se ser autêntico, bicho, tem um preço, né? Sustentar esse lugar, uma posição, sustentar uma ideia, sustentar um comportamento, né? Não é fácil, não. É muito mais simples e com a manada. Tem uma galera, ainda que ruim, tem uma galera do lado. Bonzão, bando de, sei lá, cada um com a sua. Não vou ficar dando adjetivo, não. Mas é essa a minha dica rápida. Tá bom, então. Valeu, Demorou. Ale. Até Valeu, o obrigadão pela próximo oportunidade. episódio, o segundo, o terceiro, sei lá quantos vão ter isso daqui. Então, até a próxima aí. Valeu! Show!